Livro de 1 Reis, capítulo 19. Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 5, todos encontraram? Que diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E entre as traduções, levanta-te e come, porque longa é a tua caminhada. Amém? Glória a Deus. Somente esses versículos para a nossa meditação. E eu creio que Deus há de falar conosco esta noite, assim como já tem falado através da palavra dele, dos louvores, dos hinos entoados, das oportunidades que aqui tiveram. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, versículo 8, da seguinte maneira: quando o Espírito Santo de Deus vos falar, não endureça o vosso coração. Não endureçais os vossos corações quando o Espírito Santo de Deus vos falar. Nós, seres humanos, nós, homens, não temos palavra que tem poder, mas Jesus tem palavra que tem poder. A Bíblia diz também em Hebreus, no capítulo 4, que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela tem poder para discernir as intenções do pensamento e do coração do homem. A palavra de Deus, ela pode chegar onde nós não conseguimos chegar, porque ela é poderosa. E quando Deus disse para Josué, quando Deus chama Josué, Deus diz: Josué, não te apartes da tua boca o livro desta lei, não te apartes da tua boca esta palavra, antes medita nela de dia e de noite, para que tudo o que você fizer seja bem sucedido. É somente através da palavra do Senhor que a nossa vida será abençoada. O salmista vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para os nossos caminhos. É por isso que muitos andam em trevas, andam em escuridão, porque não tem a luz da palavra guardada no coração deles. Certa feita, Jesus disse para os seus discípulos: olha, aquele que ouve a minha palavra, que não guarda, que não pratica, que não cumpre, eu vou assemelhar a ele, ao homem que edifica a casa sobre a areia. Quando vinha a tempestade, quando vinha a chuva, vai derrubar, porque não está edificado. Mas Jesus também diz que aquele que ouve a palavra dele, guarda em seu coração, pratica, cumpre o que nela está escrito, é semelhante a um homem que edifica a casa sobre a rocha. E nós bem sabemos que aquele que está edificado sobre a palavra, está edificado sobre o próprio Cristo Jesus. Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus disse: Isaías, eu sou o Senhor e não há outro como eu, fora de mim não há outra rocha que eu conheça. Todo aquele que está edificado na palavra está edificado na rocha que é Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurados, felizes são aqueles que ouvem, que guardam e que praticam esta palavra, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Então, igreja, não despreze esta palavra, não deixe esta palavra de lado, não troque esta palavra por nada, porque ela vai nos conduzir até o céu de glória. Aleluia. A história que nós lemos, ela tem um contexto muito lindo e até mesmo triste, porque a Bíblia diz, a história bíblica diz que o povo de Israel se dividiu em dois reinados. Um reinado no norte, outro reinado no sul. E nesse período, alguns reis passaram a reinar sobre esses dois reinados. Alguns reis se destacavam, porém outros não se destacavam. A própria Bíblia destaca aqueles que foram bem-sucedidos, porque eles temiam ao Senhor. A Bíblia diz que alguns reis temeram ao Senhor e o reino foi bem-sucedido. Porém, teve outros que não temeu ao Senhor, que desobedeceu às ordens de Deus, e o rei
reino veio de mal a pior. E nós vemos na história que o reinado de Israel, ele passou por alguns reis bons e outros reis maus. A Bíblia vai dizer, destacar: e fez o rei tal que era bom aos olhos do Senhor, e fez o rei tal que era mau aos olhos do Senhor. A própria Bíblia narrava e destacava sobre tal rei. E no contexto em que lemos, entra um rei chamado Onri. Onri, a Bíblia vai dizer que ele foi um rei mau e fez o que era mau aos olhos do Senhor. E este rei, após cumprir o seu tempo, após cumprir a sua trajetória sobre a terra, o seu filho vai tomar o seu lugar no reinado. E o seu filho era o rei Acabe. Só que a Bíblia vai destacar Acabe como um dos piores reis de Israel. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira: já não bastasse Acabe fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para piorar, ele tomou por mulher Jezabel. E Jezabel, a história vai dizer que ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, ou seja, era filha de rei de sacerdote que adorava e que cultuava a Baal. E este casamento e esta aliança, nada mais, nada menos, eles se casaram por manter aliança comerciais e também para manter unificação entre os povos. Só que isso é um alerta, isso era um alerta para o povo de Deus, para a nação de Israel, porque Deus chamou a nação para adorar unicamente e exclusivamente o Senhor dos exércitos, o Deus criador dos céus e da terra. Pois agora Acabe, reinando sobre Israel, se une com uma mulher que tem outros costumes e que tem outras adorações. E se tem algo que nós precisamos tomar cuidado e ficar sempre alerta, é o tal do outro costume invadir o nosso costume, é o tal das outras ideologias invadir e tirar as nossas ideologias da palavra sobre aquilo que cultuamos ao Senhor. Quando Acabe se une com Jezabel, automaticamente ele estava dizendo: Jezabel, o reinado é meu e o reinado também é seu. E quando Acabe se une com Jezabel, a Bíblia vai dizer que ele começa a levantar altares de adoração para Baal. A Bíblia vai dizer que eles começaram a levantar postes ídolos para adorarem a Baal. Imagine a situação, igreja. A nação de Israel, o povo de Deus, eleito, exclusivo e escolhido para adorar ao Senhor, agora está corrompido por um reinado que trouxe outra adoração. Só que eu louvo ao Senhor, porque Jeremias capítulo 16, versículo 17, a Bíblia vai dizer: os meus olhos estão sobre os teus caminhos, e os teus caminhos não se escondem da minha face. Deus estava vendo tudo, Deus estava contemplando tudo, e Deus começa a levantar e começa a separar Elias, o tesbita. A Bíblia não vai trazer muitos detalhes sobre a vida de Elias, mas o pouco que a Bíblia trouxe sobre a vida de Elias foi o suficiente para mostrar para nós a importância de se obedecer e temer ao Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que Deus começa a levantar Elias e Elias começa a profetizar que não haveria chuva sobre o povo, porque naquele tempo eles acreditavam tanto em Baal que existia um certo Deus da chuva naquele tempo, e era Deus dizendo automaticamente: eu quero ver quem tem mais poder, se é eu que vou proibir a chuva ou se Baal vai fazer chover. A Bíblia diz em Jó, no capítulo 38, que Deus é quem forma as gotas de chuva nos altos dos céus. Ele tem todo o poder sobre a natureza, aleluia. O nosso Deus tem todo o poder sobre a terra. Ele não perdeu a majestade, ele não perdeu o domínio, o trono ainda é dele, ele ainda está sentado no alto e sublime trono, e é ele que governa os reis da terra, é ele que governa as nossas vidas, é ele que governa a nossa casa e a nossa família. O domínio, o poder não saiu das mãos do Senhor dos exércitos. Ele ainda tem todo o poder acima de todas as coisas. Elias vai profetizar seca, Elias vai profetizar que não choveria, e assim sucedeu.
porque homem de Deus e mulher de Deus tem que ser desta maneira. Falou que não vai acontecer segundo a ordenança do Senhor, não vai acontecer. Falou que vai acontecer segundo a ordenança do Senhor, vai acontecer, porque Deus ainda usa os seus aqui na terra, porque Deus ainda tem os seus ministros, os seus mensageiros aqui na terra. E eu estou aqui nesta noite pregando para uma igreja que contém ministros e mensageiras de Deus na terra. Você ainda é instrumento de Deus para esta geração. Você ainda é instrumento de Deus para a sua casa, para a sua família. Você ainda é vaso do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que após Elias profetizar, ele vai até a casa de uma viúva, e lá mais uma vez Deus usa o servo dele, porque aquela viúva não tinha nada, mas Elias chegou junto com a presença do Senhor, e o nada se tornou tudo, porque quando nós chegamos com a presença do Senhor, nada fica normal, alguma coisa muda, alguma coisa acontece, porque a presença de Deus, ela é poderosa, ela faz coisas inexplicáveis. A presença de Deus com Moisés abriu o mar vermelho, a presença de Deus com Josué abriu o rio Jordão, a presença de Deus com Daniel fez os leões ficarem de jejum, a presença de Deus com Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que eles passearam na fornalha de fogo. E a presença de Deus é que está na sua vida aqui nesta noite, para te fortalecer, para te dar mais graça e te manter de pé na presença dele. Oh, aleluia, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Elias, além de multiplicar o que havia faltado na casa daquela viúva, ainda faz com que ela com que ela visse a ressurreição do filho dela, porque 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 vai dizer que o poder da morte está nas mãos do Senhor. A morte chegou na casa da mulher, mas depois que Elias chegou com a presença de Deus, a morte teve que devolver a vida, porque Ele é quem dá vida e Ele é quem tira. Aleluia. Após Elias realizar, Elias então se manda chamar o mensageiro de Acabe e fala com o mensageiro de Acabe: olha, eu quero ter um encontro com Acabe lá no Monte Carmelo. E o interessante é que aquele mensageiro de Acabe era temente ao Senhor. Ele chegou diante de Elias e falou: Elias, porventura Deus não te falou o que eu fiz com os profetas? Eu separei, eu guardei os profetas, e Acabe está te procurando. Acabe quer acabar com a sua vida, Elias. O que eu vou dizer para Acabe? Que eu tive um encontro com você e não fiz nada? Aleluia. E Elias fala com aquele moço: olha, fique tranquilo e vai, porque a presença do Senhor, e o Senhor será com você para te livrar. E de repente houve um encontro entre Acabe e Elias, e o que me chamou a atenção, igreja, é que Acabe, ao ver Elias, Acabe falou: olha, é você que é o perturbador de Israel, é você que está perturbando o povo de Israel, é você que está perturbando este povo. Para o inimigo, Elias estava perturbando, mas para Deus, Elias estava fazendo o que o Senhor havia lhe ordenado. Isso me chamou a atenção, porque para o inimigo nós somos perturbadores. Para o inimigo da sua rua, você é perturbador da rua. Para o inimigo da sua família, você é perturbador da família, porque todo aquele que carrega a essência do Espírito Santo, o inimigo não vai com a cara dele. Todo aquele que é de oração, que é de busca, que é de intercessão, que é de jejum, o inimigo não vai com a cara dele. Acabe não foi com a cara de Elias, porque Elias era cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes alguém não vai com a sua cara, não gosta de você, fique tranquilo, o que importa é a presença de Deus na sua vida, o que importa é a sua obediência para com o seu Deus.
para com o seu Deus. Elias vai marcar este encontro lá no Monte Carmelo, e o encontro chega. A Bíblia diz que Acabe reuniu mais de 400 profetas para clamar a Baal. Elias lançou o desafio: olha, o Deus que responder primeiro com fogo, este será o Deus de Israel. Chega o momento do encontro, chega o grande dia. A Bíblia diz que já se passava um meio-dia e os profetas de Baal estavam rodeando, clamando a Baal: Baal nos escuta, Baal nos atende, aleluia. E Elias até vai zombar: olha, gritem mais alto, talvez Baal está dormindo e não estão ouvindo vocês, aleluia, porque Elias sabia que só existe um Deus no céu. O salmista vai dizer que tem deuses que têm olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não escutam, que tem pés e mãos, mas não fazem nada. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, João, na visão de Apocalipse, ele viu e ele falou que os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente na fornalha, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro de Isaías, o profeta vai dizer que nas palmas das mãos do nosso Deus está o meu nome, o seu nome escrito lá. Eu não sou mendigo de glória a Deus, mas é motivo de você glorificar o nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é poderoso para com a sua igreja, aleluia, oh glória. A Bíblia vai dizer que então os profetas rodearam, clamavam e nada aconteceu. Aí entra em cena o profeta, aí entra em cena o homem de Deus, e ele vai começar orando: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta que tu, Senhor, és Deus de Israel, e conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-nos, Senhor, responde-nos, para que esse povo veja que tu és Deus sobre Israel. A Bíblia vai dizer que então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o altar. O povo de Israel viu, se prostrou em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, aleluia. Isso gerou revolta, isso gerou uma perseguição muito grande, porque a Bíblia vai dizer que após este feito, Acabe fez Jezabel saber o que Elias tinha feito acontecer lá naquele monte, e Jezabel ameaçou Elias rigorosamente, com até mesmo ameaça de morte. E o profeta Elias se viu ameaçado, se sentiu ameaçado, se escondeu, fugiu, foi para o monte. Só que eu louvo ao Senhor, que mesmo o homem ameaçando, que mesmo o homem, aleluia, lançando pedras, que mesmo o homem dizendo que não vai dar certo, que não é ninguém, que não é nada, que está sozinho, existe um Deus que diz, como ele diz para Isaías 41:10, olha, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, elas não vai te afogar, quando passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu sou o Senhor que estarei contigo. E Deus está dizendo para a igreja: fica tranquilo, podem lançar palavra contrária, Jezabel pode mandar perseguir, pode mandar matar, pode mandar parar, mas Deus está dizendo: não para, não se esconda, porque eu sou o Senhor para te livrar. Oh glória, aleluia. Quando chegamos no capítulo 19, Elias vai se ver ameaçado, Elias vai se ver encurralado. No versículo 4 ele vai dizer que ele foi sozinho ao deserto, e ele mesmo pediu a sua morte.
porque Elias pensou que estava sozinho, porque Elias pensou que ele era o único. Só que Deus sempre tem os seus remanescentes, só que Deus sempre tem aquele que ele pode contar com ele. Embora muitos já viraram as costas, muitos já desobedeceram, muitos já abandonaram a fé, Deus conta comigo e com você que está aqui nesta noite. Você é remanescente de Deus para esta geração, você é remanescente de Deus para a sua casa, para a sua família, você é o diferencial de Deus para estes últimos momentos. Deus conta com você, Deus quer levantar você, Deus quer usar você, Deus quer trabalhar através de você. Então deixa Deus trabalhar. Aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia. O versículo 6, a Bíblia vai dizer que Elias se sentiu só, ameaçado. E no versículo 6, o Senhor manda com que um anjo sustente Elias. O Senhor manda com que o anjo leve pão cozido e uma botija de água para Elias. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, porque quando o anjo trouxe o pão, quando o anjo trouxe a água para Elias, era o Senhor dizendo para Elias: Elias, parece que você está sozinho, mas eu ainda envio sustento para a sua vida, oh glória. Elias, parece que você está só, mas eu ainda cuido da sua vida, Elias. E o Espírito Santo fala ao meu coração neste momento para dizer para a igreja: olha, igreja, eu ainda envio sustento para a sua vida, eu ainda envio sustento para a sua casa, para a sua família, eu ainda envio cuidado para os seus. Não é para se preocupar, não é para afligir o coração, porque o Deus que cuida de você, Ele não dorme, porque o Deus que cuida de você, Ele não dorme, Ele não te perdeu de vista, Ele não te perdeu de cena, Ele ainda te vê, Ele ainda te contempla, Ele ainda te conhece. Deus cuida de você, aleluia, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante? É que quando o anjo trouxe pão cozido, eu vou até as palavras de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. No versículo 51 ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Quando o anjo trouxe pão para Elias, era o Senhor dizendo: Elias, eu ainda te dou vida, eu ainda te dou sustento. Elias, aleluia, você não vai morrer aqui, você não vai acabar a sua trajetória aqui, porque eu estou enviando pão para você, porque eu estou enviando vida para você. E nesta noite, o dono da vida está aqui entre nós, o dono da vida está aqui entre nós, e Ele está dizendo: come um pouco deste pão também, recebe um pouco desta força, recebe um pouco desta graça, come um pedaço deste pão, porque Ele te dá vida, Ele te dá sustento, Ele te dá capacidade, Ele te dá renovo, Ele te dá força, Ele te dá esperança, Ele te dá amparo, Ele te dá colo, Ele te dá refrigério, Ele te dá livramento, Ele te dá sustento, porque Ele é o Deus que pode fazer isso na vida da igreja. O anjo trouxe uma botija de água. Aí em João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus, ao conversar com ela, fala com ela: olha, você está pegando água desta fonte e você vai ter sede de novo, mas a água que eu tenho para lhe oferecer, aquele que bebe dela nunca mais vai ter sede.
aquele que bebe desta água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. O mundo nos dá uma água suja, o mundo nos dá uma água podre, o mundo nos dá uma água que mata a sede passageira, mas Jesus nos dá água de vida eterna. Mas Jesus nos dá uma água que nunca mais teremos sede, nunca mais teremos necessidade, nunca mais passaremos sede. E Jesus, ele vai dizer: eu sou o dono da vida e eu jorro fonte de águas vivas. Era o anjo dizendo para Elias: Elias, aqui está um pouco de água para você. E Jesus disse em João 7 que se alguém tem sede, venha até ele, beba dessa água. Apocalipse capítulo 21 versículo 6: quem tem sede, darei de graça da água da vida. Em João 6,35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, é por isso que você está aqui, porque um dia você bebeu desta água e comeu deste pão. É por isso que você está de pé e até hoje. Não é por mérito do homem, não é por força do homem, mas é porque existe um Deus que te levanta todas as manhãs. O anjo deu água, o anjo deu pão para Elias e disse: Elias, se coloque de pé, porque ainda longa é a tua caminhada, porque ainda longa é a tua jornada, porque ainda longa é a sua história, porque ainda longa é a tua trajetória. E o Espírito Santo de Deus diz para a igreja: não vai parar aqui, não vai acabar aqui. Longa é a trajetória, longa é a caminhada, longa é a jornada. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para te dar pão e para te dar água, para te dar força, para te dar sustento, para te manter de pé. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Igreja, nós temos que combater o bom combate, nós temos que completar esta carreira, nós temos que guardar a nossa fé, e nós não vamos conseguir sozinho. É por isso que Jesus disse que Ele dá vida por cada um de nós, que Ele é o nosso renovo e o nosso sustento, que Ele ainda nos mantém de pé. A tua história não acaba aqui, a história da sua família não acaba aqui, não morreu, você não está só, você não está desamparado, a sua família tem solução sim, o seu problema tem solução sim. Deus está dizendo para você nesta noite: se coloca de pé, porque ainda longa é a tua caminhada, porque longa ainda é a tua jornada. Não vai acabar aqui, Elias, não vai morrer aqui, Elias. Deus ainda tem obra para realizar através da sua vida, glória. Deus ainda tem obra para realizar através de você. Se coloque como alguém que disse, como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conta com você, a obra está aí, a seara está aí, e poucos são os ceifeiros, mas a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa obra no campo. Ei, deixa Deus usar a sua vida, você não está aqui à toa. Eu tenho costume de dizer: Deus não erra o alvo, Deus não erra quem Ele escolhe, não. Você é escolhida, escolhido do Senhor para um propósito nesta terra. Já foi lido aqui, aleluia, Levítico capítulo 6. Não deixa que essa chama se apague, não deixa que essa chama que foi colocada em você se apague, mas todos os dias coloca lenha neste altar, coloca adoração no seu coração, coloca obediência ao Senhor no seu coração, porque somente assim nós venceremos o mal, somente assim nós venceremos este mundo. Com